capítulo 6, versículo 30, diz assim: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Glórias a Deus. Pode assentar, irmão, em nome de Jesus. Querendo que tenha uma palavra de Deus para você nessa noite. A pastora ministrando aqui o louvor e ministrando sobre as nossas vidas. Ela estava falando sobre a força. Como esse hino tem uma letra impactante, e a pastora sabe que eu gosto demais desse hino. Cantava ele um tempo atrás. Acho que vocês já viram eu cantando ele, mas eu cantava mais antes, né? 2016, 2015, desde Anápolis a Valparaíso eu cantava ele quase que assim, uma vez a cada semana, né? Sempre. Porque foi um tempo de guerra. E eu aprendi que em tempo de guerra nós não devemos parar. Quanto maior a luta, maior tem que ser a tua intensidade para lutar. Maior tem que ser a sua força para se posicionar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, para que depois, acho que 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala para que depois de haver desfeito tudo, Efésios capítulo 2, possam permanecer firmes. Mais difícil do que lutar, mais difícil do que ter algo de Deus, mais difícil do que alcançar dons, mais difícil do que servir a Deus, do que estar em um culto como esse aqui, sentir a presença de Deus aqui, porque aqui na igreja é fácil sentir a presença de Deus. O Gilmar falou uma coisa que eu tenho notado há algum tempo e tenho comentado: o Espírito Santo de Deus tem se manifestado em nosso meio aqui na igreja. Nós temos visto o agir de Deus aqui. Quantos testemunhos nós já ouvimos, quantos milagres recebemos, quantas vezes nos alegramos aqui. Isso tudo é muito bom, mas mais difícil do que tudo isso é permanecer firme. Porque nos dias que nós estamos bem, nos dias em que estamos andando com Jesus e vendo Jesus ressuscitar o Lázaro, andando com Jesus e vendo Jesus dar vista aos cegos, tem dias que são assim. Estamos andando com Jesus e vendo Jesus lançar uma palavra sobre o leproso e o leproso ser curado. Nós vemos Jesus transformado em vivo, vamos vendo milagres de Jesus de muitas formas, dos maiores até aqueles que nós consideramos menores. Vemos tudo isso e esses dias é bom seguir Jesus. Estamos com Jesus no barco, Jesus está falando, lança a rede do outro lado, a gente lança, vem peixe, Deus dá a direção, a gente faz, e é bênção, oh glória. Aí vem os dias de luta, aí vem os dias de dificuldade. Nestes dias são os dias que é difícil permanecer firme, é difícil não parar de lutar, é difícil não querer desistir, e o problema não está em querer desistir, o problema está em parar. A Ludmila Febre foi muito feliz nesse hino quando ela diz: nesses tempos, nunca pare de lutar. Ela nem falou não pare de vencer, porque não dá para vencer em todas. Tem dias que a gente pensa, eu estou perdendo. Tem dia que a gente olha para a nossa saúde e fala, eu estou perdendo. Tem dia que a gente olha para a conta financeira e fala, eu estou perdendo. Tem dia que a gente olha para o nosso ministério e fala, Deus, eu estou perdendo. Eu não oro mais como antes, eu não canto mais como antes, eu não sinto mais como antes, eu não adoro mais como antes, Senhor, eu estou perdendo. Mas nesse tempo, não pare de lutar. Neste tempo, não ceda, não desista. Neste tempo, permaneça firme. Eu vejo os discípulos andando com Jesus, e a mensagem que o Senhor falou no meu coração durante esse ano em Marcos 6 foi exatamente essa, porque os discípulos estão com Jesus para todo lado. Eles acabaram de ver alguns milagres acontecer aqui. Olha, no capítulo anterior, capítulo 5, eles foram em Gadara, viram Jesus libertar um homem que era possesso de demônio há muito tempo. Depois eles voltando de Gadara, eles veem um homem centurião chegar próximo de Jesus e falar, Senhor, cura minha filha. De repente a menina já está morta, e Jesus fala, eu vou, porque ela dormiu. No caminho tem uma mulher que está doente, é um fluxo de sangue. Jesus cura a mulher só de tocar em Jesus. Olha só o que está acontecendo. Tem uma multidão atrás de Jesus. A mulher curada, Jesus chega na casa de Jairo, a filha de Jairo é curada. Irmão, tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Eles estão cheios de Deus, animados, empolgados,
coisa que acontece com todos nós. Acontece uma coisa que todos nós vamos passar por isso um dia. Eles, cheios de Deus, eles começam a sair, se afastando de Jesus, e começaram a fazer milagres. E aí diz o texto que lemos: e retornaram os apóstolos, e reuniram-se com Jesus para contar tudo que haviam realizado e ensinado. E Jesus teve uma preocupação. Qual foi a preocupação de Jesus? Eles estavam cansados. Jesus olhou para os apóstolos, viu tudo que eles tinham feito e falou: eles estão cansados. Por quê? Porque são homens, porque são pessoas normais, e por ser homem normal, uma pessoa normal, nós, e assim como os apóstolos, nós também podemos nos cansar. Vai ter domingo que a gente não quer vir à igreja, vai ter domingo que o corpo não quer levantar do sofá, vai ter domingo, vai ter dias de culto que a nossa vontade é ficar em casa, jantar mais cedo e ir para a cama. Vai ter dias que a gente não vai estar com vontade de orar. Tem semanas que não dá vontade de jejuar. Não é porque você é do mal, pecador, perverso e vai para o inferno. É porque você é ser humano. É porque você é homem comum, normal, como toda pessoa. O seu corpo ainda não foi transformado. O seu corpo ainda sente. Então Jesus olha para os discípulos, olhando Jesus para os apóstolos, Jesus chamou ele e falou: olha, vem só vocês comigo. Vamos deixar a multidão? Vamos deixar o povo? Tem um tempo que Jesus quer pegar a gente e levar para um lugar sós. Tem um tempo que Jesus quer pegar a gente e levar para um lugar onde os amigos não vão lembrar, onde ninguém vai ligar. Sabe aquele tempo que o telefone não toca? Tem tempo que o telefone não toca, que o parente não chama, que no domingo não tem almoço social, que no domingo é almoço sozinho em casa, você e a sua família, e de vez em quando é só um bifão de ovo. E a gente fala: mas quantos almoços, jantares, quantos lugares, quantas situações eu já vivi, para agora de repente estou sozinho. Sabe para que serve esse tempo? É Jesus te dando um momento de descanso. Só que o descanso com Deus muitas vezes não é nos lugares que nós queremos. Nós pensamos: Jesus vai me levar para descansar no hotel 5 estrelas. Mas quando você tem um hotel 5 estrelas para descansar, o teu telefone não para. Quando tem um hotel 5 estrelas para descansar, quando é no resort, quando é em Caldas, quando é na praia, nesse tempo o teu telefone não para, o teu WhatsApp não para de receber mensagens. Então, quando Deus quer te dar um descanso, algumas vezes, o Senhor faz como fez com os discípulos: vem comigo, eu vou levar vocês para um lugar deserto. Porque no deserto eu vou tirar vocês do meio do povo. No deserto vocês vão ter algumas experiências que são eu e vocês. É tempo de ter uma experiência diferente com Deus, porque é um lugar de descansar no Senhor. Enquanto eles estavam vendo milagres, vendo maravilhas, eles saíram, ensinaram, pregaram e fizeram grandes coisas em nome de Deus. Voltaram e relataram, mas sendo seres humanos, eles precisavam de um tempo de descanso com Deus. E aí Deus dá o descanso, só que para Deus fazer algo nas nossas vidas, Ele não vai levar para onde a gente quer, Ele leva para onde nós precisamos ir. Ele não te coloca no lugar que você quer, mas Ele te coloca no lugar que você precisa. Quantas vezes, com a nossa limitação, com o nosso jeito de pensar, ser humano, nós pensamos: para mim o melhor seria com uma vida próspera financeira, com a conta farta, com tudo tranquilo dentro de casa, com a conta no azul, já chegando no roxo de tão azul que ela está. E Deus fala: não, para você descansar é com a conta no vermelho, é com aquela condição difícil. Porque nessas horas você vai depender única e exclusivamente de alguém. Quem? De um Deus. É para aprender dependência, é para aprender confiança, é para aprender a acreditar que Deus tem a solução para o nosso problema, é para entender que não é capacidade. Irmão, não estou dizendo que durante a sua vida cristã você vai passar a vida toda no deserto. Não estou falando que durante a sua vida cristã você vai ter a vida toda no vermelho. Não estou dizendo que na sua vida cristã você vai passar a vida toda doente. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que em um tempo em que Deus quer tratar com você, em um recorte da sua vida cristã, Ele te leva para o deserto. Até Jesus foi para o deserto em um
tempo em que ele precisava ser preparado por Deus para um ministério. Jesus foi para o deserto, e no deserto ele foi tentado pelo diabo. Por que é que você pensa que você, crente, não pode passar por um tempo de deserto? Talvez você está em um recorte da sua vida. Eu creio que se o Espírito Santo me guiou essa palavra nessa noite, porque tem vidas aqui, tem pessoas aqui que estão em um recorte da sua vida, que é um tempo de deserto, que é um tempo em que o Senhor o tirou do meio das outras pessoas, o tirou da multidão, o telefone não está tocando, e o Senhor está falando com você especificamente. É um tempo em que o Senhor quer te dar descanso. Mas que tipo de descanso, pastor? Descanso nele, para que você aprenda a confiar nele, entregar a tua vida para ele. É por isso que o telefone não toca, é por isso que os convites não vêm, porque é um tempo onde é você e Deus, é um tratar de Deus, é um agir de Deus na tua vida. Agora acredite, tempo de deserto é só um tempo, ele vai passar. Aleluia. Não é para sempre. Vai chegar um dia que o telefone vai voltar a tocar, pode ter certeza. E não significa que esses são os melhores dias, não significa que esse é o melhor momento. Tem tempo na nossa vida que é banquete para todo lado, é convite para todo lado, e esses são os piores momentos, não são os melhores. Porque nesse tempo, muitas pessoas se esquecem de ser dependentes de Deus. É por isso que é importante, antes de viver esses momentos, ter esse tempo no deserto com Deus, que é para aprender dependência, que é para entender que o que nos sustenta não é esses contatos que a gente tem, que é para entender que o teu sucesso não é por causa dessas ligações que você recebe, que é para entender que esse tempo de prosperidade não é por causa de alguém que diz que vai te ajudar. Deus pode até estar usando essa pessoa como ferramenta, mas essa pessoa não é a fonte, não é o canal da bênção, ela é só a ferramenta que Deus está usando, porque o cristão ele é totalmente dependente de Deus, seja no deserto, seja no vale, seja na montanha, seja no lugar de prosperidade, aonde quer que seja, somos totalmente dependentes de Deus, dependência de Deus acima de tudo. E nós precisamos aprender isso. Então Jesus pega os apóstolos, os discípulos, e fala: vem comigo, nós precisamos ir para um lugar para descansar. Vocês não estão tendo tempo nem para se alimentar. Quero trazer a sua mente aqui. Alimentar como? Está falando de comida somente? No contexto aqui é. Mas agora eu quero trazer isso para o contexto da nossa vida espiritual. Tem hora que Deus precisa cortar algumas coisas na nossa vida para que a gente tenha tempo de se alimentar dele. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A pessoa mais desnutrida que tem é aquela pessoa que se preocupa apenas em alimentar o corpo e se esquece de alimentar o espírito. É aquele que está preocupado apenas com o estômago, mas não se preocupa com a alma. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter os melhores pratos, as melhores roupas, as melhores marcas, os melhores carros, se a tua alma está destinada à perdição, se a tua alma está caminhando para a perdição? Melhor seria perder o mundo e ganhar a alma, porque o que daria o homem em favor da sua alma, como diz a palavra de Deus? O que daria? A Bíblia também diz que se o teu olho te faz pecar, então arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu sem o olho, mas entrar no céu, do que ter os dois olhos, ter a condenação do inferno. Então, o pior desnutrido que existe é aquele que preocupa em alimentar apenas o corpo, é aquele que se preocupa apenas com este tempo, é aquele que está preocupado apenas com este mundo. Não ajunteis tesouro no mundo, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça consome, onde os ladrões vêm e roubam, mas ajuntai os teus tesouros no céu. Porque, irmão, se você acha que 80 anos é muito tempo, olha aqui para mim, se você acha que 80 anos, para quem vai viver muito, 70 anos, para aqueles que vão viver o padrão, 100 anos para aqueles que vão ser extraordinários, muita coisa, imagine a eternidade. Como será uma eternidade sem Deus? Irmão, nós somos tão limitados, nós somos tão pequenos que a gente não consegue com a nossa mente imaginar nem de perto o que seria uma eternidade. Porque na nossa mente, 100 anos é uma equação do céu. Não. E o nosso Deus, que é eterno, sabe aquelas histórias de bilhões de anos atrás, que você vê falar dos fósseis, que os cientistas encontram? Pastor, não pode ser porque não está na Bíblia, é verdade. Não está na Bíblia, mas está lá. A ciência provou e é verdade. Tem fósseis de bilhões de anos atrás. Neandertais, pastor, mas não pode ter existido Neandertais. Bilhões
nosso Deus estava lá. Nesse chão onde pisamos aqui, onde hoje tem esse templo, alguns milhões de anos atrás, quem sabe o que passou por aqui, estiveram aqui, não estão mais. A nossa mente não consegue nem imaginar, porque são milhões de anos. Mas o nosso Deus estava lá, portanto, ainda antes que houvesse esse dia, disse o Senhor: eu sou. Ainda antes que houvesse esse planeta, já tem o nosso Deus que está acima de todas as coisas, que era desde o passado, da eternidade passada. Lá estava Deus, lá está Deus, e na eternidade futura lá está Deus. E você achando que esse recorte pequeno de tempo em que você está aqui torna você a pessoa mais especial de todo o universo e de tudo. Irmão, nesse recorte tão pequeno de 80 anos em que você vai viver, isso não é nada. O que Deus quer te dar é algo muito maior, é muito mais especial. Então, se andando por aqui for preciso andar com a roupa rasgada, com o sapato furado, com uma roupa que não tem marca, em uma situação de dificuldade, nós vamos passar, porque eu sei que há um céu preparado e aí a eternidade, mas sim, é algo extraordinário e nós precisamos estar prontos para ir morar com Deus. Ah, pastor, mas o senhor tem repetido demais esse negócio, esses dias de eternidade. Prega outra coisa, irmão. A única coisa que importa é a eternidade. Nada mais importa. O teu carro, o teu cabelo, a tua roupa, a tua casa, não importa, nada disso importa, só a eternidade importa. É verdade. Porque todas as outras coisas são passageiras. Então preocupe-se em alimentar o teu espírito, preocupe-se em alimentar a tua alma. E Jesus está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a tua vida. É por isso que Ele te leva para o deserto. É por isso que Ele permite esse recorte na tua vida, na tua história. Por isso que Ele permite esse momento de adversidade. Porque se não fosse esses momentos, você não resistiria. Não sei se você entendeu, eu vou repetir, que é para você entender, é para você dar valor, é para você aceitar. Se não fossem esses momentos de deserto que você vive, você não resistiria. Você começaria a achar que você é muito bom. Se não fosse essa crise que você vive de vez em quando, sabe esse susto que a gente toma por causa de um mosquito e vê uma doencinha chamada dengue? Não, mosquito, olha que coisa ridícula. Esse tamanho de homem, de mulher que é você. Aí vem um mosquito com aquele tamanho todo dele, numa ferroadinha boba, e te derruba. Isso é para mostrar que nós somos dependentes de Deus. E entendermos o que o apóstolo Tiago disse quando ele escreveu na sua carta. E ele vai dizer que nós somos como um conto que se conta. Nós somos como um sopro, assim como um vapor. Você já viu o tempo que leva um vapor para desaparecer? Acabou. Ah, irmão, se você não tiver garantido a tua eternidade com Deus, de que adianta? De que vale essa vida se não for para garantir a nossa eternidade ao lado dele? De que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perder a alma? De que vale nós fazermos tantas coisas, ganharmos tanto dinheiro, fazermos tudo que nós sonhamos fazer, se nós não sonharmos e almejarmos o céu e morar com Deus? De que vai adiantar tudo isso, se o nosso maior objetivo não estiver na eternidade? Aí eu compreendo o apóstolo Paulo dizendo: e eu coloquei tudo como perda para que eu possa ganhar a Cristo, porque as outras coisas para mim são como esterco, não tem valor. Quando eu coloco na balança o mundo e uma eternidade ao lado de Deus, essas outras coisas não têm valor, perdem preço, perdem valor, perdem o sentido. O que tem trazido sentido para a tua vida? O que tem dado sentido para a tua história? Você vive para quê? Boa reflexão para fazer. Se a sua vida terminasse hoje, qual foi o maior sentido da sua história? Qual é o maior sentido da tua vida? Você vive para quê? Precisamos lembrar disso, porque pode até não ser hoje, mas certamente daqui 100 anos, nesse lugar aqui, não sei nem o que vai ter aqui, não seremos nós, outras pessoas, outras histórias. E a tua história vai estar onde? A tua história não precisa terminar, a tua história não precisa acabar, não precisa ser morte. A única morte, aquela que finaliza e acaba com tudo, é a morte eterna. Porque o dia, irmão,
e os nossos olhos fecharem aqui, o dia que nós não tivermos mais fôlego de vida aqui, eu me recordo da palavra de Jesus na cruz para aquele ladrão que estava ao seu lado. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu sei que há um lugar preparado para nós, eu sei que há um lugar preparado para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, para aqueles que ainda confiam nele. Isso aqui para nós é passagem, isso aqui para nós é passageiro, vai acabar e é rápido. Por mais que você pense que vai demorar, é rápido. Em breve nós estaremos reunidos com Cristo no céu. Aleluia. Vivemos para isso, esperamos por isso. Aleluia. Então coloca a tua esperança no céu. Deixa eu voltar para o texto, eu estou divagando por outros lugares aqui. É por isso que eu gosto do esboço, porque o Espírito Santo me levanta a outro lugar. Eu vou ficando emocionado aqui, mas vou voltar. Glória a Deus. Jesus falou: vamos para um lugar para vocês descansar, porque vocês não estão tendo tempo nem para se alimentar. E aí Jesus levou eles para o deserto, porque tem lugar que Deus leva a gente que a gente nem acredita que foi Deus que levou. Ele fala: não é possível, não foi Deus, deve ter sido o demônio. Não, tem prova que não é o demônio, não é o capeta, o capiroto. Não, tem prova que é Deus que permite. Tem lugares áridos, secos, complicados, que Deus vai nos levar, que nem parece que foi Deus, mas foi Deus. Meu Deus, aleluia. Não parece que foi, mas foi. Não parece que é, mas é. Porque esse é um lugar de descanso, porque esse é um lugar de dependência, porque esse é um lugar de cuidado. Estão os discípulos atravessando o mar da Galileia para esse lugar, que é deserto, que Jesus está levando. E aí alguns olharam e viram que Jesus estava indo e juntou várias pessoas de várias regiões e deram a volta. Quando Jesus chegou com os discípulos, já tinha gente lá. E eu fiquei meditando nisso um tempo atrás e falei: como pode? Será que Jesus enganou? Jesus falou: vou levar vocês para um lugar de descanso. Mas quando chegou ainda tinham pessoas lá. E eu falei: Senhor, eu sei que Deus não se engana, eu sei que Jesus não se engana. Jesus já sabia que tinha gente lá. Como é que Jesus falou para os discípulos: vou tirar vocês aqui, levar vocês ali, para vocês descansarem e poder se alimentar, se Jesus sabia que chegando lá teriam outras pessoas? Outros já estariam esperando. Porque o descanso, irmãos, ele não está no lugar, ele não está na situação, ele não está nas pessoas. O descanso está em Jesus. Não sei se você conseguiu entender aquilo que o Senhor falou no meu coração. O descanso não está no ambiente, o descanso está naquilo que Jesus está proporcionando enquanto nós estamos ali no cuidado dele. Quando nós aprendemos a descansar, a confiar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o salmista continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu não temerei o quê? A seta. Ué, a seta não acabou para descansar? Não, ainda tem seta e eu descanso. Ainda tem laço do passarinheiro, eu descanso. Ainda tem 1000 caindo no mar, eu descanso. Ainda tem 10.000 caindo no outro e eu descanso. Eu continuo descansando no Senhor, porque o descanso não está no lugar, o descanso não está nas pessoas, o descanso não está nas circunstâncias, o descanso está naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então vem com Jesus para o deserto, para descansar naquilo que Ele vai fazer, para aprender a ter descanso no Senhor. Jesus leva os discípulos para o deserto para que eles aprendam a descansar nele. E aí lá no deserto, Jesus vê aquelas pessoas e ele começa a falar com elas. E diz a palavra do Senhor que fica tarde. E os discípulos se incomodam. Os discípulos se preocupam e falam: Senhor, libera o povo para ir embora comer. Manda o povo para que vá às cidades que tem aqui perto para que se alimentem. E Jesus falou: não, providencie vocês o alimento. Providencie vocês o que comer. Pai, mas o Senhor não chamou a gente para cá para descansar? Imagina o diabo. O Senhor mandou a gente vir para cá para um momento de descanso. É o nosso tempo, não. É tempo de descansar em mim, naquilo que eu vou fazer. Mas providencia vocês o que comer. Ei, irmão, o Senhor te chamou para um lugar para que você possa descansar nele, mas não é para que você fique descansado. Não.
que o Senhor está fazendo. Descansa naquilo que o Senhor pode fazer. Descansa naquilo que Ele está fazendo através de você. Descanse em Deus. Enquanto Deus te usa, você descansa nele. Enquanto você entrega o teu melhor, você descansa nele. Enquanto você faz o que está à tua mão para fazer, você descansa nele. Enquanto você olha para a circunstância, ela está difícil, mas você está fazendo sozinho, mas está fazendo, você descansa nele. Não tem ninguém ajudando, mas você descansa nele. Ninguém consegue ajudar, mas você descansa nele, porque você aprendeu a confiar no Senhor. Aleluia! Então faça você alguma coisa nesse lugar que o Senhor te levou para descansar. Aleluia! Faça alguma coisa no lugar que o Senhor te colocou para descansar. Sabe por que a gente não quer fazer? Porque a gente olha e fala assim: mas é tão pouco. O que eu tenho para fazer? Qual é a minha capacidade? O que adianta? O que adianta eu vir com essa gota no oceano? A necessidade é tão grande. A necessidade é gigantesca. São 5.000 homens. O que temos nós? Eles disseram: vamos nós conseguir comprar comida para todo mundo. Deus falou: vai lá, reúne tudo e vê o que é que vocês têm. Faz um apanhado. O que é que você tem para oferecer? O que você tem para entregar? Qual é a conta que você tem para pingar nesse oceano? Qual é a tua contribuição? Não estou falando de dinheiro. Qual é a contribuição que você pode dar? O que você pode fazer descansando no Senhor? Mas é tão pouco, pastor. Eu não sei fazer quase nada. Eu não tenho condição para quase nada. Eu olho para a obra, eu olho para o reino, eu olho para a situação. São tantas coisas, mas o que eu faço é tão pequeno, parece que é tão insuficiente. Então pega o que você tem e apresenta ao Senhor. Pega o que você tem e traz diante dele. É o tempo de descansar nele. O tempo de descansar no Senhor não é achar que você vai ter o suficiente, é pegar o pouco que você tem e colocar diante dele, porque você está descansado nele. Pai, eu não tenho o suficiente, mas eu entrego ao Senhor. Eu descansei o meu coração em Deus. Eu descansei o meu coração no propósito. Eu descansei o meu coração no projeto de Deus. Pai, eu não sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor me trouxe para o deserto. O Senhor me trouxe para um lugar que eu pensei que eu ia descansar. Mas o tempo é difícil. Eu olho para o que eu tenho, é tão pouco. Pega o que você tem, o pouco que você tem e coloca diante do Senhor. E quando você pega o pouco que você tem e coloca diante do Senhor, o Senhor trabalha na tua vida, na tua história. Traz tudo que você pensa que tem, por menor que seja, e coloca diante dele. Chegaram com 5 pães e 2 peixes. Não, olha que coisa. 5.000 homens, 5 pães. O que é isso? De que serve? Para nada serve se não tiver Deus. O que você tem para nada serve se não tiver Deus. Se Jesus não estiver do lado, se não for no propósito, se não estiver diante dele, não adianta de nada. Agora eu vou te falar uma coisa: esse pouquinho que você tem, esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, esse negocinho, esse trenzinho que parece que é insignificante, quando você está do lado de Deus, irmão, um com Deus é maioria, um com Deus é uma multidão, um com Deus pode tudo, porque o nosso Deus pode todas as coisas, e se Ele pode todas as coisas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Então apresenta diante dele. Trouxeram e falaram: Senhor, 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso para tanto? O Senhor falou: pega o povo e manda o povo sentar. Como, Senhor? Não vai mandar o povo sair? Qual era a resposta mais óbvia, humanamente falando? 5 pães, 2 peixes e uma multidão. Manda o povo levantar e cada um ir para o seu lugar, porque o que tem não dá. O que tem não é suficiente. Manda o povo calmar. Foi o que Jesus disse. Fala para o povo sentar, reúne o povo, manda sentar em grupos. Põe 50 aqui, 50 ali, para ficar organizado. Arruma todo mundo, senta cada um aí na grama, na relva. Manda o povo sentar. Senhor, mas tem certeza? O que vamos fazer? Calma, organiza primeiro. Sempre que eu falo que isso aqui me vem em sua memória. Pensa numa coisa difícil: é se organizar no deserto, é se organizar na crise. Como assim, pastor? Eu estou entendendo. Organiza, deixa o poeira baixar. Tem crente que não sai do vale, que Deus não está fazendo a obra na vida dele faz tempo, que não viu o multiplicar de Deus, que não viu a bênção de Deus, porque ele não deixa o poeira baixar. Ele fica se debatendo, ele fica dando murro na parede, lutando contra Deus.
Você não tem, não é suficiente. Você ora e sai da oração e vai procurar o agiota. Sai da oração e vai pedir emprestado para alguém. Não dá tempo de Deus fazer um milagre. Não dá tempo para Deus multiplicar na tua vida. Você não descansa o coração nele. Pega o pouco que você tem, age com fidelidade e fala: Senhor, é o pouco que eu tenho e não tenho mais nada a fazer. Agora é com Deus. Deixa a poeira baixar. Acalma o povo. Senta de 50 em 50, cada um nos seus lugares. Estou pronto para receber o milagre. Por que sentar de 50 em 50? Porque era mais fácil a distribuição. Então se prepara para receber o milagre antes que o milagre aconteça. Se prepare para receber a bênção de Deus antes que a bênção venha. Você espera a bênção chegar para depois se preparar, ela não vai vir. Já contei esse testemunho, inclusive aqui, eu acho que deve ter uns 3 meses, mas vou repetir. Um dia eu estava em casa, tinha que levar minha mãe para fazer uma quimioterapia, eu morava em Anápolis. Eu era pastor da igreja em Anápolis. E eu estava frustrado porque eu não tinha dinheiro para levar ela lá. E a situação já tinha chegado no limite. Sabe quando você não tem mais jeito? Era R$50. R$50 que eu estava depois de combustível num golzinho, aquele G4 16 válvulas, vermelho, descascado, desbotado. Bem desbotado. E eu estava chateado. O carro estava na garagem sujo. Eu deitei na cama e eu sou desse, quando eu estou muito triste, eu não fico bravo com ninguém. Eu fico depressivo, é meu jeito. Eu me fecho. E eu deitei na cama contrariado, minha mãe estava no quarto do lado, ruim, tomando soro com uma sonda, assim, né? Aquela sonda que entra pelo nariz, depois ele coloca na barriga. E eu orei, eu falei: Senhor, mas como pode? Eu estou na igreja pregando todo dia. E até então só tinha vivido a crise. Bom, era 10 anos de crise em seguida, assim. 10 anos. Lutando com leite de criança, lutando com fralda de criança, lutando para pagar energia, lutando com aluguel que vencia todo mês, meu Deus. A época era séria, a Sérvia cortava a energia, eu ia lá e ligava. A Saneac cortava, eu ia lá e ligava. De repente eles iam lá, queria arrancar o relógio, eu falava: pelo amor de Deus. Mas como pode? Como é que pode pregar na igreja, estar na igreja, orar e Deus fazer milagre, ver testemunho todo dia, viver um vale dessa, uma tribulação dessa? Sabe o que é isso? É Deus quando leva a gente para o deserto e fala: vou te ensinar um negócio aqui para você aprender a confiar quando não tem nada. Que é para você saber descansar no tempo de crise. Que é para quando eu fizer você saber que não tem a ver com a sua capacidade. Não, é só Deus e mais nada. Só Deus. Único e exclusivamente Deus. Eu estou em casa nesse dia depressivo assim, contrariado. Aí o Espírito Santo falou comigo: o seu carro está como? Eu pensei: sujo, de que ele anda lavado. Vai sair. Não tinha. Estava com um topa no vermelho ali lá embaixo. Ele falou: lava o carro. Aí eu levantei assim, contrariado, com aquela força, e fui lavar o carro. Irmão, lavei o carro. Terminei de lavar o carro, olhei para o carro, veio assim, insero o carro. E eu sempre fui cuidadoso com isso. Fui lá e inserei o carro sem pasta. O carro desbotado, descascado. Eu inserei o carro descascado. Não dá nada. Não dá nem para ver quem inserou. Inserei o carro todinho. Terminei. Cadê o que passa por dentro do painel? Como é que é o nome? Silicone. E eu tinha um silicone de pasta. Eu passei no painel. Irmão, eu terminei de passar aquele silicone geloso. Que a pastora espirra até quando passa. Buzinou na porta. O irmão, chama Tiago, de Anápolis, buzinou. Pastor, estava lá no meu açougue. Deus falou comigo para trazer o dinheiro para você. Entregou o dinheiro para mim aqui. É para o senhor. Eu olhei para ele, meu olho não deu para segurar. E olha para mim chorar. É luta, meu irmão. Você viu eu chorar, vai ser raríssima. Acho que meus filhos, se me viu chorar, foi no velório da minha mãe. E olha lá, difícil. Pensa no nome do coração difícil. Eu não queria ser assim, não. Uma vez em quando é bom chorar. Ele falou: Deus, me ajuda a chorar, que se eu chorar, melhor. Mas nesse dia não deu. O olho cheio de lágrimas, porque eu entendi o cuidado de Deus. O que é que você tem? O que é que você tem, irmão? Você veio para a igreja hoje para que Deus possa perguntar isso para você: o que é que você tem para colocar nas mãos de Deus? O que é que você tem para entregar para Deus e descansar nele? O que é que você pode colocar diante dele, da sua capacidade, da sua condição, da sua força? Você vai levantar amanhã de manhã e vai reclamar mais uma vez? Vai levantar amanhã de manhã e vai falar: nossa, essa semana está ruim, esse dia está ruim, meu mês está ruim, minha condição está ruim? Ou vai entregar nas mãos de Deus a tua capacidade, aquilo que você tem como força, como energia, e falar: Senhor, tudo que eu posso fazer é levantar
e entregar o melhor que eu posso. Porque se você fizer isso, Deus vai pegar esse pouco que parece para você e vai multiplicar na tua vida. Levante amanhã, agradeça a Deus pelo que Ele te deu, coloque na mão dele e fala: Pai, está nas tuas mãos, eu estou descansando no Senhor. Aleluia. Ele vai fazer por você. Manda o povo sentar, grupo de 50, sentou todo mundo. Pega o pão, 5 pães, 2 peixes, apresenta a Deus. E Jesus dá a maior lição, e o Senhor agradecendo. Deu graça pelo que tinha, mas é pouco, mas eu agradeço. Mas é só arroz, eu agradeço. Mas tem 2 faturas vencidas, mas eu agradeço, Pai, porque eu ponho na mesa. Não é o que eu quero, mas eu agradeço, porque não é o que eu quero, mas o que eu tenho supre. É suficiente. Agradece. O Senhor agradeceu, repartiu entre os discípulos, e eles começaram a distribuir. Ninguém questionou, aprendeu a descansar. Vou levar vocês para um lugar para descansar. Deus está falando com a igreja nessa noite: eu quero levar vocês para um lugar para que vocês tenham descanso, onde vocês aprendam a pegar um pouco, e nas mãos de Deus vocês vão entender e vão aprender a distribuir. Começa a distribuir. Eu começo a entregar, Pai, era só 5 pães, eu estou distribuindo e não acaba. Quando eu aprendo a distribuir, não acaba, não termina. Está distribuindo o que não era suficiente para ninguém, não era suficiente nem para os discípulos. Agora alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Está alimentando uma grande multidão e é suficiente, porque eu aprendi a entregar nas mãos de Deus e descansar o meu coração nele. Quando nós colocamos diante de Deus aquilo que nós temos, o Senhor multiplica nas nossas vidas. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Eu vou encerrar orando por você nessa noite. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui. Eu estou aqui pregando e eu vejo pessoas com os olhos cheios de lágrimas. Quando eu comecei a preparar as mensagens para hoje, eu não imaginei que o Senhor me traria esse texto. Mas agora terminando, eu sei por que Deus me trouxe esse texto, porque é uma palavra que você precisa ouvir. O Senhor quer trazer descanso para a tua vida. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, tem muitas vidas aqui no culto, que entrou aqui com a mente e o coração angustiado, preocupado, falando: Senhor, como é que vai ser? O mês já está acabando. Eu não fiz, eu não consegui, não está dando certo. Será que vai ser mais um mês difícil, mais uma vez? Outro mês de luta, outro mês de prova. E o Espírito Santo está falando com você nessa noite: o que é que você tem na mão? Coloca diante dele agora. O que é que você pode falar? Pai, está nas tuas mãos. Lembra-se de Eliseu? Quando ele olha para a mulher e fala assim: o que é que tem dentro da tua casa? Ela falou: não tenho nada, a não ser um restinho de azeite na botija. Ainda tem um pouquinho de azeite? Ainda tem uma capacidade? Tem força para levantar amanhã de manhã? Tem força para confiar? Tem força para fazer uma oração de gratidão? Tem força para fazer um jejum? Tem força para falar: Pai, eu entrego nas tuas mãos tudo o que eu tenho, não é quase nada. É só um pouquinho, mas está diante do Senhor. A minha família está diante do Senhor, a minha condição está diante do Senhor, a minha casa está diante do Senhor, os meus filhos, a minha empresa, o meu salário, tudo, Pai, está diante de Ti. Na minha mão é pouco, mas nas Tuas mãos, Pai, eu aprendo a descansar. Eu sei que é suficiente, e hoje eu quero descansar no Senhor. Hoje eu quero sair daqui com o meu coração em paz. Eu quero sair daqui com o meu coração tranquilo, descansando em Deus, tendo entregue a Ele toda a minha vida, tendo entregue a Ele toda a minha história, e sabendo que o Senhor pode e vai fazer o melhor por mim. Eu quero orar com você, eu quero que você ore a Deus hoje, entregando a Ele. Entrega a Deus a sua história, entrega a Deus a tua vida. Talvez você está nesse recorte também, esse recorte difícil, esse momento é tempo de entregar tudo nas mãos de Deus. Senhor Deus, Pai, eu oro agora, Jesus, pela Tua igreja, eu oro agora, Senhor, por nós. Pai, eu sei que a Tua palavra, ela falou conosco nessa noite, eu sinto que o Senhor falou ao nosso coração. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, ó Deus, que o Senhor traga a paz necessária, que o Senhor traga o descanso necessário, o refrigério, ó Deus, para as nossas almas, que o Senhor possa nos guiar, ó Deus, a passos verdejantes, as águas tranquilas, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor, a entregar ao Senhor, Pai, a nossa história, a nossa vida, em nome de Jesus, seja qual for a dificuldade.
pessoas